Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Mais uma revisão, né, que foi postada lá no Classroom, a qual vocês tenham feito as resoluções das 5 questões e agora eu vim trazer o feedback, né, um retorno para que vocês vejam de que forma que vocês fizeram, né, de acordo com as respostas que vocês marcaram, tá bom? Então, nós temos aqui. Ó, eu passei para vocês um resumo, certo? Um vídeo e as questões para a gente discutir. Como se trata de uma revisão, eu resolvi trazer temas que são mais que foram mais recorrentes no primeiro semestre, né, do nosso trabalho lá no primeiro semestre. Então, eu resolvi trazer inicialmente uma discussão, né, uma revisão a respeito do existencialismo, né, existencialismo principalmente na figura de Jean-Paul Sartre, né, o filósofo francês, que foi um dos principais influenciadores e precursores dessa corrente filosófica, tá bom? E o que é que diz esse existencialismo? Como o próprio nome da palavra nos traz, ela fala sobre existência, né? Mas essa existência corresponde à essência humana. Ou seja, essa essência humana ela é construída durante a sua vivência. O ser humano ele não nasce predestinado a ser alguma coisa. Ele vai ao longo da vida dele construindo a sua própria existência. Automaticamente, essa corrente filosófica nega a figura, por exemplo, de Deus. Né? Os filósofos existencialistas, sobretudo eles, desacreditam da figura divina. Então, para eles, o homem nasce livre e o homem vai ter direito à sua própria liberdade, né? E aí ele diz que o homem, por possuir essa liberdade, por ser o responsável, o principal autor da sua essência, da sua existência, né? E aí a gente recorre mais uma vez ao termo existencialismo, é esse mesmo homem que vai possuir a responsabilidade através das suas ações. Claro, ele tem liberdade para pegar uma arma e matar uma pessoa. Ok, ele vai fazer o ato, mas ele vai arcar com as responsabilidades dele. E aí, uma atitude como essa, por exemplo, não é caracterizada como algo que foi predestinado ao destino dele. Tá certo? E aí, dentre alguns temas, Sartre vai tratar da liberdade, vai tratar do amor, vai tratar da angústia, que isso, inclusive, são assuntos que a gente vai dar continuidade no terceiro bimestre, certo? Então, a primeira questão, ele fala sobre as ideias, né, de Jean-Paul Sartre nessa questão do existencialismo. Aí ele pergunta, o pressuposto básico que sustenta essa argumentação de Sartre é a de que a ideia de que a existência precede a essência e por isso o ser humano não está predeterminado a nada. Ou seja, a existência ela vai preceder a essência, ou seja, o ser humano ele vai ter livre arbítrio, ele vai ter plena liberdade para fazer o que ele quiser, tá bom? Não existe essa coisa do que o ser humano é determinado a ser feliz ou ser infeliz, a ser uma pessoa certa ou ser uma pessoa errada, ou fazer isso ou fazer aquilo. Para o existencialismo isso não acontece, tá bom? Então a primeira questão é o item C. Na segunda questão, outra colocação a respeito dessa corrente filosófica. O homem está condenado a ser livre. Assinale a alternativa que expressa a ideia da frase de Sartre. É onde vai claramente dar a resposta no item C. O homem é totalmente livre e não pode deixar de sê-lo, porque não possui qualquer essência que o predetermine. Não vai existir uma figura, repito, não vai existir uma figura divina para determinar algo que ele deva fazer ao longo da sua existência, tá bom? A terceira questão, embora Sartre não tenha construído uma proposta educacional, sua teoria a respeito da liberdade fornece elementos para se estabelecer um paralelo entre a liberdade individual e a responsabilidade do sujeito em suas ações dentro de um processo educativo. Com relação a esse conceito, assinale a alternativa correta. Meus amores, aqui é o que vai responder o item E. Considerando a liberdade individual, não compete à escola papel de orientação moral, a menos que o indivíduo venha solicitar. Como assim, professor? Então a gente pode fazer o que quiser. A escola não tem moral nenhuma sobre seus alunos? Não é bem assim. A questão é que a escola ela é uma instituição social e, como tal, tem a finalidade de educar cidadãos. Né? Então, a escola ela faz parte desse contexto social, em que desde a partir dos 3, 4 anos de idade, né, a criança vai para a escola, fica até por volta dos seus 17, 18, onde se termina o ensino médio,
e aí fica livre para fazer um ensino superior, para ingressar no mercado de trabalho, enfim. Mas não é a questão de que a escola tenha obrigação ou seja o sustentáculo básico de moral para a sociedade, a menos que o indivíduo venha solicitar. Isso acontece, por exemplo, quando o aluno procura um professor para falar sobre um determinado problema, ou que ele esteja em alguma determinada situação e queira ajuda de um psicólogo da escola, ou de alguém que seja mais próximo. Então, essa questão não é uma obrigação da escola, né? A menos que o indivíduo venha a solicitar, tá certo? Na quarta questão, a gente tem aí para Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista contemporâneo, a liberdade não é uma escolha, pois o ser humano está condenado a ser livre. Assinale a alternativa que mais vai fundamentar essa concepção sartriana de liberdade. Claramente aqui o item C. O ser humano não está sujeito ao determinismo, ou seja, o seu ser não lhe é dado pronto e ele necessita a cada momento fazer escolhas a partir das quais vai construindo na sua essência o seu ser. Ou seja, o homem está obrigado a decidir a fazer o que quer de si. É aí onde entra a questão da liberdade, tá bom? É muito claro esse conceito sartriano de liberdade, tá certo? E por fim, outra questão também, né, a respeito do existencialismo, e aí ele vai perguntar sobre o que é o mais alto grau de conhecimento, né? Se a filosofia deve ao mesmo tempo totalização do saber, método, ideia reguladora, arma ofensiva e comunidade de linguagem, se essa visão do mundo, entre aspas, é também um instrumento que trabalha as sociedades carcomidas, se essa concepção singular de um homem ou de um grupo de homens torna-se cultura e por vezes a natureza de toda uma classe, fica bem claro que as épocas de criação filosófica são raras. Isso é uma fala de Sartre, tá? E aí ele pede para que a gente fale sobre o alto grau, mais alto grau de conhecimento. Dentro da fala dele, é o que vai caracterizar a reflexão crítica do homem na sua existência. O homem existe, o homem vai fazer suas escolhas, ele vai ter liberdade para isso, mas ele vai arcar com as consequências. Isso é reflexão crítica, é quando a gente para analisar as nossas atitudes, é quando a gente para analisar se o que a gente está fazendo é certo ou errado. E isso sem ter responsabilidade com aquilo que foi predestinado. Lembrando que esse é um dos pressupostos da corrente filosófica existencialista, tá? Não existe nada pré-determinado. O ser humano, a partir do momento que chega ao mundo, ele é responsável único e exclusivamente pelas suas atitudes, tá bom? Não existe a nada pré-determinado, não. O homem, ele é o ator, né, do processo de existência e vai arcar com todas as suas responsabilidades. Tá bom? Bom, meus amores, foi mais uma revisão, mais uma devolutiva, né, dessas questões para vocês. Espero que vocês acessem e vejam quantas vezes forem necessários. Até a próxima!